Olá, eu sou Elisângela e eu sou mãe do Álvaro e do Arthur. Eu também tenho uma menina que agora já tem 17 anos, o nome dela é Amanda. Mas eu vim aqui para falar dos dois, porque eles são gêmeos e ambos são autistas. É um autismo diferente em cada um deles, né? Eles estão dentro do espectro, mas é diferente a forma que o autismo atingiu os dois, né? Mas para começar a falar um pouquinho sobre eles, vamos falar um pouquinho sobre de quando é que isso tudo começou para mim, né? Eu sou enfermeira e parei de trabalhar já tem um tempo, né? E aí a gente resolveu ter mais um filho. E quando a gente soube que era gêmeos, como ambos somos enfermeiros, a gente já ficou muito preocupado, porque a gente sabe que não é fácil, né? Mas enfim, a gravidez foi tranquila, fiz o pré-natal até o quinto mês. Depois do quinto mês, a gente ficou sabendo que o Arthur, né, que ele era o menorzinho, ele tinha uma deficiência, faltava uma artéria umbilical, né, da placenta que vai até o feto, faltava uma para ele. E além disso, tinha uma ligação direta, né, dessa artéria, a artéria que ele tinha, com o Álvaro. Então, às vezes o Álvaro mandava nutriente, às vezes não mandava, e isso acabou prejudicando muito. Começou a ser uma gravidez de risco, a gente começou a ser acompanhado no HUB e, e fomos. Quando chegou no sétimo mês, não teve como mais, Arthur já estava em falência e precisava fazer o parto imediatamente, não tinha vaga e começou a luta, né? A gente teve que levar para o hospital particular, porque só tinha vaga para um, não tinha vaga para o dois. E se um morresse, o outro também morreria, por causa dessa ligação que eles têm, né? Que eles tinham. A gente teve então dois bebês prematuros que ficaram internados na UTI neonatal por 4 meses. Depois vieram para casa. Arthur teve uma parada cardiorrespiratória, o pai teve que reanimar e a gente saiu correndo para o hospital. Ficamos mais uma semana, depois foi o Álvaro também, teve que ficar mais uma semana. Enfim, a gente ficava em hospitalizações, entendeu? Mesmo depois que ele estava em casa, depois que passou isso tudo, né? Arthur sempre precisava, ele tinha uns vômitos e que não sabia, não explicava, para os médicos eram sempre virose. Eu sei que a gente ficou até mais ou menos 7 meses, um ano, sem saber o que estava acontecendo. E olha que a gente é da área, né? E levando para o hospital, e depois era o Álvaro, e assim, a gente não tinha tempo de respirar, não tinha como a gente cuidar de outras áreas, era sempre o imediato, porque eles estavam sempre muito doentes, né? Até que a gente cansou disso e levamos o Arthur, né, para uma internação no HUB para fazer uma investigação mais profunda, porque a gente não aguentava mais esses vômitos dele, né? Até então, o Arthur e o Álvaro eram bebês comuns, entendeu? Estavam tudo dentro, assim, na normalidade, considerando a prematuridade deles, né? Então, eles balbuciavam algumas coisas, entendeu? Eram bebês comuns, né? Arthur até era muito mais comunicativo que o Álvaro e foi-se, né? Mas depois dessa internação, ele passou por muitos procedimentos, o Arthur passou por muitos exames, foi extremamente traumatizante para ele, né? Para a gente também. Eu sei que foi a última vez que ele chegou a pronunciar alguma palavra, porque antes ele ainda falava rua, carro, vovó, pai, mãe. E aí no outro dia, depois de ter ficado uns 5 dias internados, ele perguntou, olhou e Alvo perguntou pelo irmão, não achou.
e depois disso nunca mais ele pronunciou nenhuma outra palavra. Até então o Álvaro também não falava. Álvaro era tão comprometido quanto o Arthur, eles eram, nesse ponto, eram iguais, né? E daí a gente começou a lidar com uma nova doença, que era os vômitos cíclicos do Arthur, né? E sempre que tinha uma emergência, me levava para o hospital, que era a única coisa que tinha que fazer. Eu comecei a achar estranho o comportamento, porque a gente vai vendo a criança crescer, 2 anos de idade, sem falar, Álvaro já andava, mas o Arthur não, até que a neurologista do Hospital da Criança disse que ele teve provavelmente um derrame, a gente não sabe em que tempo exatamente, provavelmente quando ele teve a parada em casa, né? E aí ela disse que provavelmente ele não ia andar. Eu ainda não sabia de autismo e eu não aceitei aquilo, achei que ela estava enganada. E eu comecei assim, ele empurrava o carrinho do irmão porque ele levantava, ele se apoiava, e eu, na minha ingenuidade, achei que estava tudo ok, que ele ia andar assim, né? Eu sei que com muito esforço, né? Depois de com 2 anos e meio, de repente ele começou a andar. Ele parou de empurrar o carrinho e ele soltou o carrinho e começou a correr, nem andar, né? Ele estava correndo, sabe? E desde aí, então, eu venho notando que eles eram diferentes no desenvolvimento, né? Eles tinham algumas características assim que eu particularmente já achava bem estranho. E comecei a investigar e fui assim vendo que realmente a possibilidade de ser autista era muito grande, né? O pai não aceitava na época, demorou um tempo para ele poder aceitar isso. Eles faziam um procedimento na rede pública que é uma educação, né? Educação precoce. E desde que eles saíram do hospital, desde os 7 meses, desde 1 ano, né? Eles eram acompanhados por pedagogos 1, 2 vezes na semana. E elas também falavam, assim, entendeu? Que tinha alguma coisa estranha, porque eles não faziam contato com outras crianças, né? Não socializavam, não falavam. Arthur na época nem andava, né? E a gente começou a correr atrás de terapias, porque na época a gente achava que isso era uma doença e que ia curar, né? Que ia passar. E de certa forma foi bom, porque a gente correu muito para poder tentar fazer o máximo de coisas, de procedimentos, sabe? A gente levou em psicólogo, a gente levou em fono, a gente levou psicopedagogo. Eu sei que a gente levou eles para o SARA, eles fizeram um acompanhamento um tempo no SARA, até ver que saiu o diagnóstico, né? Foi o SARA, o Hospital da Criança também, né? E a gente levou também em uma psiquiatra bem renomada aqui, doutora Rosa Orita, e que ela também deu o laudo. Tem o laudo dela e tem o laudo do SARA. O do SARA foi atendido por um geneticista, por uma neurologista, por uma psicopedagoga, foi toda uma equipe, né, que deu esse laudo. Foi assim um momento, para mim, de luto, né, de extremo luto. Eu também não queria aceitar aquilo, eu chorei demais. O pai também, até a gente entender o que era aquilo, cair a ficha. Foi muito difícil, porque quando você recebe um diagnóstico desse, é como se alguém tivesse matando seus sonhos, porque ninguém planeja ter uma criança especial, ninguém sonha com isso, né? Todo mundo sonha com uma criança comum, né? Vou falar aí normal, né? Que você já começa a sonhar e fazer planos, né?
E a gente não teve tempo isso com eles. Era sempre uma luta em hospital e terapias, uma terapia atrás da outra, sabe? E eu vi que eu precisava estudar porque eu não sabia lidar com aquilo. O único jeito que eu sei de lidar com os problemas é estudando. É o único jeito que eu consigo, né? Fui fazer psicopedagogia, porque foi uma psicopedagoga lá do Sara, né? Que foi o melhor atendimento que eles já tiveram, foi a pessoa que soube comunicar e que sabia, né? Eu achei que aquilo é que era o curso certo para poder lidar com isso, né? E aí fiz neuropsicopedagogia, fiz saúde mental e achei pouco. Aí fui fazer pedagogia, né? E agora eu tô terminando a pedagogia esse ano, se Deus quiser. A minha vontade era fazer psicologia, mas eu não consegui porque tudo que eu faço é AD, né? Tudo que eu faço é AD porque eu assim, me dedico 100% aos três e principalmente a eles porque eles exigem mais, né? Bem, enfim, uma das perguntas que a Dani me falou foi quanto ao diagnóstico. Então, o diagnóstico foi desse jeito, né? Fui percebendo que eles não tinham esse convívio social, a escola falou isso, né, da estimulação precoce. Eles meio que até obrigaram a gente, sabe? Chegou uma hora que eles deram ultimato, que precisavam desse laudo e que isso ia ajudar eles a ter assim, uma turma mais reduzida, que eles iam poder ter direitos, né? E a gente acabou indo. O pai demorou alguns anos, mas aceitou a situação, né? Hoje ele luta e briga muito, ele estuda muito também sobre isso. Ele não fez nenhum curso, mas ele lê muito, ele conversa muito. Então, assim, se transformou, sabe? Então, nossas vidas foram transformadas por esses dois e hoje eu digo que eu só tenho a agradecer porque eles realmente são um presente para mim. Eu sou uma pessoa muito, muito melhor, com certeza graças a ele, aos dois, né? Principalmente. Então, uma das perguntas era a questão do diagnóstico. A gente vai percebendo, né? A questão de cada um deles é muito complicada, porque o autismo hoje se manifesta de uma forma bem diferente neles. No início era igual, a única coisa que tinha diferente era que o Álvaro andava, né? Mas necessariamente não tem muita coisa a ver com o autismo, né? E aí depois a gente fez ecoterapia, e a ecoterapia realmente foi o diferencial. Foi o diferencial na vida deles, porque antes o Álvaro ele não fazia contato visual, ele não abraçava, ele não demonstrava nenhum afeto, né? E depois da ecoterapia ele começou a falar, ele começou a, a demonstrar afeto, abraçar, né? E o Arthur, depois da ecoterapia, ele permitiu que a gente tocasse, ele demonstrou afeto, sabe? Ele se tornou uma criança mais ativa, né? Ele não falou, como até hoje ele não fala, né? Mas ele começou a se comunicar. Porque com o autismo a gente vê as coisas de uma forma diferente, sabe? Para mim ele fala, mas ele não verbaliza, ele não utiliza palavras para demonstrar o que ele quer, né? Ele me leva até os objetos, agora ele já está apontando, né? E isso foi com muito treino, muito, muito treino, sabe? Eles têm psicólogo, eles têm fono, eles já tiveram terapia ocupacional, agora infelizmente não tem. No momento eles estão com essas duas terapias, estão na escola. Mas eu exerço assim muitas atividades em casa com eles, com muito treino. Eu digo que é treino. Hoje eles gostam de festa, eles gostam de pessoas, eles gostam de estar na multidão e eles não se importam com isso, eles gostam, mas eles foram treinados para isso. Eles não têm uma grande seletividade alimentar,
porque também foram treinados para isso, né? A gente já viajou de avião com eles, de carro, e não teve o menor problema, porque também foi treinado, né? A escola também. Alguns aspectos, né, que o autismo traz, a gente já conseguiu melhorar muita coisa, mas tudo isso foi com muito treino, foi com muito esforço e ainda é. E ainda é. Então hoje eu tenho então os dois com autismo. O Álvaro, esse aqui. O Álvaro, ele fala até demais. Ele é extremamente inteligente e consegue demonstrar a inteligência dele, né? Ele já lê, ele gosta de aprender idiomas, ele gosta de escrever livros, ele já está fazendo planos, eles vão fazer 11 anos e já está fazendo planos já, diz que quer fazer faculdade de robótica, ele adora programação, ele gosta de fazer vídeos, efeitos, escrever livros. Então, assim, mas ainda assim, ele ainda tem muitos aspectos do autismo, né? Por exemplo, ele não é assim a questão do social dele ainda é muito prejudicada. Mas ele tem muita sorte que os amiguinhos, as crianças gostam muito dele. Ele é uma criança calma, quieta, educada, obediente, responsiva, assim, quando a gente fala, ele atende. Então, assim, a gente não tem muitos problemas com o Álvaro, né? A gente percebe que ele ainda tem alguns fatores ainda do autismo bem pertinentes nele, né? Ele ainda tem ecolalia, ele de repente ele começa a falar sozinho, ele ainda tem muitas questões ainda e que acredito que treino e o social vão estar ajudando, né? Vão estar ajudando bastante. Já o Arthur, aqui, esse outro aqui, ele não fala, ele é um autista não verbal, hoje ele faz um bom contato até com as pessoas falam com ele já chega a olhar, né? Se ele gostar da pessoa, ele até abraça, ele beija o cumprimento dele, né? Ele está começando a atender alguns comandos, ele come sozinho, mas tomar banho, a higiene, por exemplo, ele ainda precisa de ajuda, né? Ele se veste sozinho. Algumas coisas eu já consegui bastante com ele, sabe? Mas por ele ser um autista mais clássico, né? Com mais comprometimentos, ainda é muito difícil de lidar. E ele teve alguns episódios de agressividade, onde ele começou a se morder, já tem alguns anos isso, né? E também por causa da questão dos vômitos cíclicos dele, que ele sempre interna a cada 2 meses, a cada 2, 4 meses. Aí ele faz uso de medicação, só o Arthur, ele usa o Tegretol e usa a risperidona, né? A gente descobriu que esses vômitos, na verdade, são crises convulsivas, mas depois dessas medicações, principalmente depois do Tegretol, né? Ele melhorou bastante. Ele ainda tem, mas é mais leve, tá tendo assim um intervalo maior de uma crise para outra, né? E enfim, é isso quanto aos sintomas, né? É ainda muito dolorido falar sobre o autismo, sabe? A gente ainda recebe muito preconceito e é o grande motivo de eu fazer pedagogia, porque nenhum professor até hoje esteve preparado. Eu digo assim, nenhum teve nem a altura deles, mas eu digo que o mínimo de preparo eles não têm, eles não sabem lidar e o que é mais doído, eles não têm interesse. Porque se você tiver um mínimo de interesse, você consegue, mínimo. Mas nem esse mínimo nenhum já demonstrou. A gente já lutou tanto em escola pública que esse ano a gente cansou e estão todos os dois agora numa escola particular, né, onde eu estou acompanhando. E por enquanto está sendo muito bom, porque o mais importante para o autismo é um negocinho muito chato chamado rotina. É o melhor remédio, devia vir numa caixinha, né?
E assim, é o que mais funciona, né? E infelizmente a escola pública não pode estar oferecendo isso, é muito atestado, é muita folga, é muito feriado, sabe? Emenda tudo e agora eles acham que por causa dessa coisa do ensino AD, eles acham que tudo se resolve repondo assim. E para o Arthur não funciona esse sistema EAD, ele não admite, ele não aceita e eu não forço ele, né? Não funciona para ele. Então é isso, eu espero ter ajudado e qualquer dúvida, estamos aí.